vamos então à segunda parte desse nosso primeiro encontro, onde eu vou trazer um pouquinho da história da colagem, os principais representantes dessa técnica e as possibilidades criativas. Então, voltando lá a 2000 anos antes de Cristo, os gregos e romanos já utilizavam a técnica do mosaico, que pode ser considerada também um estilo de colagem. É uma técnica que consiste em pintar pequenos pedaços de cimento, de cerâmica, de azulejo e colar em uma superfície, geralmente paredes, muros, murais, vasos, formando na maioria dos casos obras figurativas com degradês e algumas são bem detalhadas. E dando um salto para o início do século XX, a colagem só foi considerada como uma técnica artística a partir do movimento cubista. E a primeira obra em arte colagem foi Fruteira e Copo, feita em 1912 pelo francês Georges Braque. Outros artistas consagrados, assim como outros movimentos como o surrealismo e o abstracionismo, também utilizaram dessa técnica para expressar suas artes. Pablo Picasso, por exemplo, encontrou nesse novo recurso um instrumento de experimentação inigualável, que tem início com Copo e Garrafa de Suzy, também feita em 1912. Como Picasso era amigo de Georges Braque, eu acredito que eles formavam uma espécie de clube da colagem do início do século XX. E quem também fazia parte desse clubinho era o espanhol Juan Gris, outro grande nome do cubismo, que trabalhava exaustivamente com colagens, e ele definia a pintura como uma espécie de arquitetura plana da cor. Essa obra de Juan Gris é de 1913 com o título Taças, Jornal e Garrafa de Vinho. Essa outra obra é do artista italiano Gino Severini e também foi feita em 1913. Natureza Morta com La Serba. La Serba era um jornal italiano da época. E notem que a temática central dessas obras era a natureza morta. Por quê? O início do século XX foi marcado por movimentos artísticos de desconstrução da arte. Então, tudo o que foi feito artisticamente antes desse período era negado pela maioria desses movimentos. Então, esses artistas eram contra todos os padrões vigentes de arte. Um desses movimentos rebeldes foi o dadaísmo, iniciado em Zurique em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial e liderado por Tristan Tzara. Outros artistas que também fizeram parte desse movimento foram George Grosz e também Kurt Schwitters, que compôs telas fazendo colagens aleatórias de recortes e papéis que encontrava no cotidiano, como bilhetes de trem, fotografias, selos e embrulhos. Esses artistas expressavam a intenção de criar um método de fazer arte que não lembrasse os métodos artísticos convencionais nem tradicionais. Outra representante do dadaísmo e predecessora da fotomontagem foi a artista alemã Hannah Rock. E vários outros artistas consagrados de outros movimentos artísticos também abraçaram a colagem, como, por exemplo, os espanhóis Juan Miró e Salvador Dalí, o francês René Magritte, o italiano Mimo Rotella e os brasileiros Lygia Clark e Elliot Sica. Outro artista reconhecido mundialmente e que também trabalhou bastante com colagem foi o francês Henri Matisse. Em 1941, ele foi diagnosticado com câncer e os médicos deram a ele pouco tempo de vida.
Nesse período, Matisse inventou a técnica de desenho com a tesoura e deu a seguinte declaração: desenhar com a tesoura, recortar as cores vivas, lembra-me o trabalho direto dos escultores. Uma tesoura é um instrumento maravilhoso e o papel que uso para os meus recortes é magnífico. Trabalhar com a tesoura neste papel é uma ocupação na qual me posso perder. O meu prazer pelo recorte aumenta a cada dia que passa. Por que é que não pensei nisso antes? Cada vez me convenço mais de que com um simples recorte se pode expressar as mesmas coisas do que com o desenho e a pintura. E com essa declaração linda do Matisse, fechamos a segunda parte desse nosso primeiro encontro. Você notou quantas possibilidades de criação dentro da técnica de colagem? Começamos com os mosaicos, depois entramos na natureza morta dos cubistas Jorge Bach, Pablo Picasso, Juan Gris e Gino Severini. Caímos nas misturas tipográficas dos poemas dadaístas de Tristan Tzara e George Grosz, nas colagens feitas com descartes de Kurt Witters, nas fotomontagens de Hannah Rock, no surrealismo que mistura pintura e colagem de Salvador Dalí e René Magritte, nos rasgos e texturas de Mimo Rotella, que não gostava de tesouras, na arte bruta e cheia de linhas de Juan Miró, no minimalismo cubista de Lygia Clark e Elliot Sica, e fechamos com Matisse e sua paixão pelos papéis coloridos. Você consegue imaginar o processo criativo desses artistas e desses movimentos artísticos? Quais desses exemplos você se identifica mais e poderia incluir no seu processo criativo? Quer misturar tudo junto ao mesmo tempo agora? Quer criar algo totalmente diferente? O poder é todo seu. Faça mais uma colagem inspirada no seu processo criativo até aqui. Como diria Simone de Beauvoir, é na arte que a humanidade se ultrapassa definitivamente. Bom trabalho e até o nosso próximo encontro.